Para os pais que não sabem, para os visitantes, nós não temos aqui umas salinhas, um departamento infantil. Não, nós temos a nossa igreja Kids. Tudo que acontece aqui, acontece lá. Para vocês saberem, eles gostam de cantar os mesmos louvores que nós cantamos aqui. E lá tem escola dominical, como aqui tem, o nosso Esforce Kids. Eles têm louvor, eles têm estudos, eles têm pregação da palavra, onde algumas crianças já têm dado uma palavra, mas nós estamos usando os nossos adolescentes e às vezes adultos vão lá dar uma palavra. É a nossa oficina, onde nós estamos já preparando grandes homens e mulheres de Deus. Ali eles não só aprendem a Bíblia, nós estamos ensinando caráter. Nós estamos ensinando as nossas crianças a serem futuros maridos, sacerdotes dos lares, mulheres que sabem edificar a sua casa, porque a mulher sábia é quem edifica a sua casa. Nós temos procurado ensinar isso. Nós não temos o interesse de apenas ensinar historinhas da Bíblia, cânticos, não. Nós queremos que essas crianças façam um país melhor em todos os segmentos. Por isso nós estamos investindo. Agora, infelizmente, nenhuma dessas crianças pode vir à igreja sozinha. Você deixaria seu filho de 6, 7 anos tomar um ônibus ou até um Uber e vir sozinho para a igreja? Não. E eu peço encarecidamente aos pais, aos responsáveis, não deixem de trazer seus filhos. Amanhã vocês vão agradecer muito a Deus por essa oportunidade que vocês têm tido. Quero renovar esse pedido, essa força de vontade que vocês têm. Agradecer ao Ministério Kids, né, ou a igreja, pelas professoras. Não é fácil eles ficarem ali domingo a domingo, ensaiando, ensinando. Criança cansa, vocês sabem disso, os pais sabem disso. E eles não são pais dos seus filhos, mas eles têm um amor, uma dedicação tão grande pelas crianças, que dá prazer em vê-las trabalhar. Então, a elas, a equipe toda, que é uma equipe grande, eu agradeço. Está aqui uma das coordenadoras, que é a Débora, que esteve aqui falando. A pastora Vera é a pastora, lá tem pastor também. Então, nós temos uma equipe dedicadíssima. Obrigado, pais, vocês que confiam seus filhos. Não é fácil. Nós temos que estar atentos a tudo que está acontecendo ao redor do mundo. E nós estamos nos dedicando ao máximo para que os seus filhos saiam daqui amanhã, dali do Kids, e venham para cá, aprendendo a ser homem e mulher de Deus. Amém? Amém. Eu quero trazer uma breve palavra. Nós, apesar daqui ter sido uma mensagem, né, grande mensagem, mas eu quero trazer uma palavra dentro desse contexto. Vamos nos preparar, então, para ouvir a palavra de Deus? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Diz assim: Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida.
E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, nós te louvamos pelo dom da vida. Te louvamos pela salvação através do teu Filho, único Filho, que o Senhor entregou por nós. Agora fala aos nossos corações, Senhor. Que este momento sirva para nós refletirmos no grande propósito, o propósito que o Senhor tem para nós, o propósito que o Senhor tem para a humanidade. Nós possamos entender e respeitar isso como sendo algo divino, algo partiu do teu coração. Queremos receber isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, é uma história super conhecida. Eu quero abordar aqui alguns pontos, porque ela tem a ver exatamente conosco nos dias de hoje. Às vezes, nós esquecemos de alguns detalhes da história, alguns detalhes que passam batidos quando nós lemos essa narrativa que eu li agora, quando nós ouvimos contar a história, por que o Natal? Hoje nós temos um Natal completamente diferente do propósito daquilo que foi criado, ou seja, Deus não estabeleceu o Natal para começar a conversa. E por conta disso, algumas pessoas, alguns irmãos em Cristo, têm dificuldade de celebrar o Natal, dizendo, não está na Bíblia que manda celebrar o Natal, mas na Bíblia também não está que nós temos que ter uma escola bíblica dominical. A Bíblia não diz que a igreja tem que formar um coral. A Bíblia não diz uma série de coisas, mas nós temos um contexto, nós temos os princípios bíblicos. E aqui, quando nós celebramos o Natal, nós estamos celebrando o maior presente que o mundo pôde receber. E é um presente tão importante, porque nenhum de nós merece, nenhum de nós é capaz de dizer assim, esse presente está vindo para a minha vida porque eu bem mereço, eu estou entendendo que vai ser bom eu reconhecer isso. Não, esse é um presente dado pela graça de Deus. É um presente que Ele quer que as pessoas entendam segundo o endereçamento dEle, segundo o propósito dEle, segundo a direção dEle. E, infelizmente, muitas vezes, muitas pessoas não conhecem, muitas vezes, aqueles que conhecem, deixam passar. Naqueles dias, onde eles vão se alistar, eles procuram uma hospedaria. Então, a primeira coisa que eu quero que os irmãos saibam é que havia uma hospedaria. Não foi falta de hospedaria, mas a hospedaria estava lotada, guarde esse termo, ela estava lotada, estava totalmente preenchida. E a hospedaria é o coração humano. Para hoje, eu quero que os irmãos prestem atenção nisso. O coração humano é a nossa hospedaria. Todos nós temos coração, mas muitas vezes ele pode estar, tem estado lotado, tem estado totalmente preenchido com coisas que deixam Jesus do lado de fora. Há um versículo em Apocalipse 3:20, Jesus falando para os seus, eis que estou à porta e bato. Tem duas condicionais aí, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Não basta ouvir, tem que abrir. Aí eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, ele está dizendo, eu passarei a intimidade, estar na intimidade dele e ele comigo. E o coração lotado, que é um coração lotado? É um coração já preenchido com outras prioridades. Eu não estou dizendo de vida preenchida, estou falando de coração preenchido. Por quê? Porque Deus não olha para aquilo que fazemos só. Ele olha para o desejo que nós temos de fazer aquilo ou não fazer aquilo. Deus é o único que consegue olhar o coração.
Nós podemos ser enganados, os irmãos conseguem me enganar, mesmo aqueles que eu conheço muito bem e que convivo com eles há muito tempo, eles conseguem me enganar com algumas atitudes, alguns gestos. Às vezes eu posso até pensar, puxa vida, como essa pessoa é bondosa comigo, como essa pessoa é agradável, e de repente ela me surpreende e me deixa completamente estarrecido com uma ou outra atitude. Então, eu não estou falando de ações, eu estou falando do coração. E é do coração que procedem as verdadeiras e boas ações. O que Jesus quer, o que Deus quer, é que nós estejamos com o coração, ou fazendo com o coração tudo aquilo que nós fazemos. Nós aqui na igreja temos falado bastante sobre isso, sobre agir com o coração. E agir com o coração não é agir assim, apenas com o coração, porque há muitas coisas que nós temos que agir pela razão. Mas a razão colocada pelo coração, ou seja, eu vou fazer isso porque eu amo a Deus, eu vou repreender esse irmão, eu vou exortar essa pessoa por causa do amor que eu tenho a Jesus, por causa do amor que eu tenho à obra. Mas muitas vezes o nosso coração, que é sensível, e não adianta ser sensível, ele é sensível, mas está lotado, está preenchido. Como preenchido? Preenchido com algumas prioridades. E essas prioridades, essas coisas que nós colocamos dentro do nosso coração, eu já vou citar algumas aqui, elas é que expulsam, elas que são os inquilinos que expulsam Jesus do nosso coração. Se eu perguntar a qualquer pessoa aqui, ou na rua, em qualquer lugar, você ama Deus? Claro que ama. Eu acho que em sã consciência, nenhuma pessoa pode dizer, eu não amo Jesus, eu não amo Jesus, eu não amo a Deus. Ao contrário, mesmo aquelas pessoas que não seguem uma vida cristã, que não seguem a palavra, mesmo aquelas pessoas que têm a sua vida individualmente dirigida por si mesmo, mesmo essas pessoas são capazes de reconhecer que Deus é Deus, que o Senhor é Senhor. Mas isso não basta, ou apenas isso não basta. E o que é que nós temos? Lotados com o quê? Primeiro com as nossas agendas. Pastor, o senhor está dizendo que nós não devemos ter agendas? Eu acho que nós devemos cada vez mais ter agendas. Para não esquecermos dos nossos compromissos, das nossas festas, dos nossos afazeres. Hoje eu estava vendo que cada dia mais os smartphones estão te ajudando nisso. Eu pude ver hoje que já as pessoas estão tão preocupadas com tantas coisas que esquecem, e agora tem algo que só falta te puxar a orelha, dizendo, é hoje, está na hora. Atualização de softwares, né, faz com que você cada dia mais esteja ligado nisso. Mas será que tem algo que chame a atenção para nós despertarmos na nossa agenda para servirmos a Jesus, para adorarmos a Jesus, para dedicarmos um pouquinho do nosso tempo a Jesus? E quando eu falo assim, eu fico muito preocupado que as pessoas possam entender, mas pastor, eu posso fazer isso sim, mas eu tenho que ficar cantando, orando, não estou falando disso. Adorar a Jesus, você pode adorar em todos os momentos, onde você estiver andando, trabalhando, dirigindo o seu carro, você pode e deve adorar a Jesus. Significa dizer que você o reconhece como aquele que dirige a sua vida. Você é grato a Ele por tudo. Por tudo. Há um versículo que diz que em tudo dai graças. E há pessoas que pensam que nós temos que dar graças por tudo. Não é por tudo. Né? Como é que eu vou dar graça? Eu vou dar graças a Deus. Eu fui acometido por uma enfermidade aqui, graças a Deus, que eu mereço mesmo, pancada na cabeça. Não. O que quer dizer que em tudo, em todas as situações, você deve dar graças a Deus pelo que Ele é. Mas quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor, hoje eu preguei de manhã sobre José, marido de Maria, o pai adotivo de Jesus, ele recebe isso, e vale a pena citar esse exemplozinho,
e ele recebe isso. Inicialmente, ele fica chocado. Ele diz, que é isso? Eu vou ser pai de um filho que eu não sou pai? E ele diz, eu vou embora. Eu vou deixar Maria. E o Espírito Santo fala para ele, o que ela tem é gerado pelo Espírito Santo. E ele rapidamente entendeu os benefícios de não ser dono, mas conviver com as coisas de Deus. Ele viu que na casa dele, ele ia ter a presença de Deus. Jesus estaria ali. Ele ia ter a proteção e a direção de Deus, porque se Jesus estava ali, Deus ia dirigir Jesus, ia fazer com que Jesus fosse protegido, e toda aquela família que estava sob o guarda-chuva de Deus seria alcançada. É disso que nós estamos falando. Nós aqui não estamos ensinando a ninguém que você deve largar o seu trabalho para servir a Jesus, a não ser que Jesus te diga isso, largue tudo, eu vou te sustentar, vai para a Ásia, vai para a África, vai para o lugar, e nós conhecemos inúmeras pessoas que fazem isso, largam tudo, mas são pessoas e são situações específicas. O que Jesus quer é que nós estejamos, preste atenção, o máximo possível envolvidos na nossa vida, mas sendo Ele o nosso dirigente. Quanto mais trabalho você tiver, mais pessoas você vai ter para mostrar o amor de Deus, para servir aquelas pessoas, sem precisar de falar um versículo bíblico, sem precisar de cantar um hino para aquela pessoa. Mas quando você vê a aflição de uma pessoa, ou não precisa necessariamente ver a aflição de uma pessoa, quando você percebe que há um gancho, uma oportunidade de você mostrar por que você é diferenciado. Você é diferenciado porque faz parte do reino de Deus. Você está buscando uma santificação, uma separação, como Ele mesmo disse, Deus disse, sede santos, porque eu sou santo. Então, quando te propõe alguma coisa que você acha que vai prejudicar a um ou mais pessoas, você diz, não, eu não quero isso. Por quê? Não faz parte da minha vida. E as pessoas perguntam, por que você é assim? Não, eu sou uma pessoa que aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo disse para aqueles que tinham acabado de aceitar, você que roubava, agora não roube mais. Você que mentia, não minta mais. Você que fazia as coisas erradas, não faça mais. Por quê? Porque Jesus nasceu no seu coração. Mas se o nosso coração está lotado, nós podemos dizer o tempo todo, podemos estar na igreja, podemos cantar, podemos nos emocionar. Algumas pessoas eu acho que ficaram emocionadas hoje aqui, ou foi só eu. Eu não fiquei emocionado só com a minha neta, fiquei emocionado com essas crianças, com os pequenininhos, como eles estavam cantando. Aí você diz, pastor, mas eles não sabiam o que ele estava falando. Quem disse que não sabiam? Quem disse? Já vi crianças pequenas aqui dizendo, isso não é de Deus. Pastor, alguém falou isso assim para mim? Não é de Deus, não é, pastor? Eu falei, é verdade. E papais, cuidado, hein? Se você tem o hábito de fazer na sua casa coisas erradas, eles vão te repreender. Diz, olha, lá na igreja está ensinando isso não, hein, papai? Não faz isso não, não fala essa palavra não, que isso é palavrão. Elas sabem o que elas estão dizendo. Entrega um celular do mais avançado possível. Entrega para uma criança de 3, 4, 5 anos, para você ver como é que ele vai te ensinar, como é que faz as coisas. São crianças que têm um entendimento, porque a mente de Cristo está nessas crianças. E quais são esses inquilinos que expulsam a Cristo? Por exemplo, o egoísmo e o orgulho. O que é o egoísmo? Egoísmo é a arte de nós pensarmos em nós mesmos. Mas ele é o contrário do Evangelho, porque o Evangelho é para nós pensarmos nos outros. Pastor, mas aí não é justo, eu tenho que pensar um pouco em mim. Você não precisa, porque enquanto você está pensando nos outros, Jesus está pensando em você e você tem um lucro muito grande aí. Domingo passado eu preguei Vivendo no Lucro e perguntei quantas pessoas gostam de ter lucro, ou aquelas que gostam de ter prejuízo. Nenhuma pessoa gosta de ter prejuízo, pelo menos aqui na igreja eu não vi ninguém que dissesse eu gosto. Mas o lucro, e o que é o lucro? O lucro para tudo na nossa vida. O apóstolo Paulo disse que o viver dele era Cristo, e o morrer era lucro. O nosso coração
não tem espaço, não há espaço para o rei, porque está também ocupado com rancor, com amargura. Você já experimentou ou já te ofereceram uma comida boa e você olhou para a comida? Não, o que é? Não sei, estou passando mal, fígado, tenho que tomar um remédio. A comida é boa, mas você preencheu, tem alguma coisa ali dentro. Ou então você não comeu nada que estragou, não está com nada disso, ao contrário, você comeu bem, mas já se alimentou bastante. De vez em quando, nesses restaurantes self-service, você chega lá, vai pegando assim, né? Eu tenho aprendido a primeiro dar uma bisurada ali, dar uma olhada, deixa eu ver o que tem. Porque já aconteceu comigo, eu gosto muito de uma certa comida, né? De um certo, os irmãos nem sabem qual é. Mas, às vezes eu vou servindo no meu prato assim, quando já está a quantidade, eu chego ali, se eu soubesse que tinha aquilo ali. Já aconteceu com você? Puxa vida, eu não sabia. Enchi meu prato com isso daqui. Aí alguém fala assim, vai lá e devolve. Mas não tem como devolver, agora já está no prato, fica feio, fica chato. O dono do restaurante pode me chamar a atenção. Aí eu como aquilo pensando, eu poderia ter comido outra coisa. E o mais triste é quando nós deixamos passar uma oportunidade e disse assim, puxa vida, Jesus veio, fez morada no meu vizinho, no meu amigo, às vezes no meu marido, às vezes na minha esposa, e eu deixei passar a oportunidade. Nosso coração não tem espaço, porque lugar de rancor não é no coração. Ele é um inquilino intruso. O inimigo coloca amargura no nosso coração. E ele vem por várias razões. Às vezes porque não nos atendem naquilo que nós temos expectativas. E nós ficamos com raiva. Às vezes nós não entendemos que Deus tem para nós algo diferente daquilo que nós estamos pensando e nós não aceitamos. E nós ficamos zangados com Deus. Quando nós não entendemos o propósito de Deus, nós queremos brigar com Deus. De vez em quando tem alguém comentando, onde está Deus? Onde está Deus? Será que Ele não está vendo essas pessoas sendo mortas? Sem terem feito nada, estão sendo assassinadas, onde está Deus? Deus está à disposição para entrar no coração, e Ele certamente não entrou no coração dessas pessoas que estão fazendo a maldade, mas não entrou porque elas não quiseram, porque o coração estava lotado. Note que Jesus vai à hospedaria, Maria vai à hospedaria, Jesus ainda não tinha nascido, mas ele estava ali dentro, né? Enfim, Maria vai, José vai, acharam uma hospedaria, mas ela estava lotada. E o meu convite nesta noite é para nós desalojarmos. Eu fiz isso aqui ainda há pouco. Irmãos, não há lugar para todos. Vamos desalojar algumas pessoas. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar aquelas pessoas que não têm crianças aqui, os netos, os filhos, porque elas quererão ver os seus filhos e netos participando. Mas, se mesmo assim ainda precisar alguém para sair, vamos sair os mais jovens, os que podem ficar à vontade, sentado ali atrás, né? Vamos desalojar. Então, é o momento de nós desalojarmos algumas coisas do nosso coração. Mas você, cuidado, porque se você não fizer isso sob a direção de Deus, você pode desalojar algo que era para estar alojado. Vamos desalojar os ruídos e barulhos que fazem com que você não perceba o silêncio de Deus. Eu tenho ensinado, os pastores que têm pregado aqui, têm ensinado que Deus fala principalmente no silêncio. Por que principalmente? Porque se você estiver no meio de um barulho, tente ouvir uma pessoa ir pertinho de você, a meio metro de você. Se tiver muita gente à volta, falando barulho, gritando, você, você vai encostar o ouvido na boca do sujeito e talvez não ouça. E muitas vezes nós não temos ouvido a Deus porque há muitos ruídos e barulhos
O que é isso? São coisas que nós deixamos entrar na nossa vida, na nossa mente. Palavras que não são para entrar, desejos que a sociedade quer colocar em nós, são coisas que nos obrigam a ficar ouvindo e dando atenção e falando, mas o silêncio é importante. E eu tenho ensinado aqui na igreja, e eu sei que vários irmãos que são de outras igrejas também têm aprendido isso, certamente o seu pastor tem ensinado, que nós temos que aprender a orar, e uma das grandes mágicas, entre aspas, da oração, é nós falarmos com Deus, e depois de falarmos, parar um tempo e ouvir a resposta dele. Você conversa com alguém e pede alguma coisa à pessoa, quando a pessoa vai abrir a boca para te responder, você vai embora? Esse silêncio envolve isso. Muitas vezes nós estamos tão atribulados, e por que isso acontece? Por causa das preocupações. Temos que desalojar a preocupação. Estamos falando com Deus, estamos preocupados, ou então estamos ansiosos demais. Como se você pudesse acrescentar 10 centímetros no curso da sua vida. Nenhum de nós pode. Quando Deus fala para. Quando Ele deixar de soprar, porque Ele sopra nas nossas narinas o tempo todo, Ele está soprando agora aí. Talvez você não esteja percebendo, porque você não está vendo alguém, mas Ele está o tempo todo soprando o fôlego de vida. Se Ele parar de soprar por 2, 3 minutos, você morre. Nós não estamos percebendo. Deus está procurando oportunidade de falar. E nesse momento, nesse silêncio que nós estamos fazendo aqui agora, eu tenho certeza que Deus pode estar falando ao seu coração. Ouça. Eu não tenho tempo, pastor, para ter silêncio. Imagina então que você dorme no barulho. Antes de dormir, fale com Deus. Antes de acordar não, ao acordar, antes de trabalhar, fale com Deus. Experimente. Quantos minutos você gasta na sua oração? Suponhamos que 5. Tem umas pessoas que não aguentam 5. 2. Dê a Ele um percentual de 5 minutos, dê a Ele 2 minutos para Ele falar contigo. E os irmãos vão se surpreender. Mas para que isso aconteça, Ele precisa estar dentro do seu coração. Porque se Ele não tiver, você não vai ter prazer de fazer isso. Você vai me dizer, eu vou fazer porque o Senhor está pedindo. Não vale. Você vai fazer uma semana. Você vai fazer enquanto algumas pessoas te telefonarem e te disserem, você está fazendo? Não, na verdade eu não fiz, mas já que você me lembrou, eu vou fazer agora. Não, Ele precisa estar no seu coração. Tudo que fazemos precisa ser através do coração. Você imaginou um casamento e Jesus casará com a sua igreja? Somos a noiva de Cristo também ou não? Você imaginou num casamento a noiva ou a esposa ficar te agulhando? Você vai falar ou não vai falar que me ama? Tem que falar, fala agora. Ou depois ele fala para ela a mesma coisa? Será que é por amor se ele falar, eu te amo, meu amor? Agora me dê um descanso. Ou automaticamente surge da sua boca dizer, eu te amo. Vamos desalojar os ruídos e vamos dar lugar ao silêncio da voz de Deus. Deus fala no silêncio. Deus também fala em situações de alvoroço, Ele fala. Mas aquilo que nós precisamos ouvir, normalmente está no silêncio. Temos ouvido, mas não temos aberto as portas. E nem temos convidado Ele para entrar. Quantos podem me dizer o que vai acontecer amanhã, às 8 horas da manhã? Por gentileza, alguém levante a mão aí. Amanhã, segunda-feira, dia 15, 8 da manhã. Quantos podem dizer? Quantos vão dizer? Tem alguém? 7 horas da manhã. Ninguém? Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã, irmãos?
que vai acontecer hoje por volta de 10 horas da noite? Não sabem dizer, irmãos. Vocês deveriam saber, eu vou para casa. Amém ou não? Você tem certeza? Nós imaginamos. Toda preocupação precisa ser entregue ao Senhor. Toda ansiedade precisa ser entregue ao Senhor. Hoje nós vimos uma peça aqui. E essa peça foi feita por uma pessoa que nunca havia experimentado o Natal. A família não havia se acostumado, não ensinou a celebrar o Natal. Por quê? Porque Jesus, para eles, era uma pessoa legal, famosa até, quem sabe um profeta dos principais, mas ele é muito mais do que isso. Nós ouvimos dizer, Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus que se fez carne, que se fez homem, para habitar entre nós. E ele está aqui agora. Dá uma volta, você vai enxergar Jesus já já, dá uma olhada assim. Ó. Não está vendo? Porque ele está dentro de cada um e você não pode ver o que está dentro de cada um, você pode sentir. Ele está através do Espírito Santo. O próprio Jesus disse, eu vou e vou enviar outro Consolador, que estará convosco e em vós. Vamos desalojar o vazio, substituir as atividades fúteis por atos de serviço ao Rei. E uma das coisas que nós cristãos, aqueles que servem a Jesus, aprendemos a fazer e gostamos de fazer, é nos interessar pelas suas mazelas. Eu perdi a conta de quantas pessoas eu já orei, e você também deve ter perdido, acho que ninguém tem esse catálogo. Já orei por 4.327, acho que ninguém tem isso, nós perdemos, porque isso não nos compete. Mas já oramos por muitas pessoas. E pode ser que aqui haja uma ou mais pessoas precisando de uma oração. Vieram para cá com uma certa tristeza e falaram assim, puxa vida, como essa cantata me fez bem, como eu fiquei feliz, como foi bom. Mas e depois que você sair daqui, a sua vida continuará mesmo? Você precisa que Jesus se aloje no seu coração. Você precisa dar essa guarida, você precisa dar esse lugar para ele. E aí esse convite, ele tem várias vertentes. Ele é um convite para, se você nunca soube quem é Jesus, você conhecê-lo hoje. E o engraçado é que se eu dissesse, para aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, eu vou dar a regra. Você precisa sair daqui correndo, não pode ir de carro. Vá correndo, passa a ponte, vá até o Pão de Açúcar e suba de costas no Pão de Açúcar. Quando você chegar lá em cima, Jesus é o seu Salvador. Deixa eu te falar, quando você chegar lá tem uma fila na sua frente. Porque é muito difícil, as pessoas pensam, então se é difícil vale a pena. Mas é fácil para nós, mas para o Pai e para Ele foi muito difícil. Quando Jesus disse, Senhor, passa de mim esse cálice. Você precisa entender o que Jesus estava pedindo para ele passar. Se for possível, passe de mim. Ele estava dizendo assim, eu sei que vai chegar em determinado momento na cruz, em que o Senhor vai virar o rosto para mim, porque o Senhor vai assumir o pecado de todo mundo. E o Senhor não convive com o pecado. Então, nesse momento, o Senhor vai me rejeitar. Eu sei que depois o Senhor vai apagar tudo e me receber de volta. Está tudo escrito. Mas mesmo assim, esse momento vai ser muito doloroso, em saber que eu estarei separado da Santíssima Trindade por segundos que sejam. Então foi difícil para ele. Foi difícil para o próprio Jesus morrer por mim e por você. E foi difícil para Deus. Mas se eu disser para você que é fácil, o que eu preciso fazer, pastor? Você precisa só fazer assim, eu sou essa pessoa, ore por mim. Eu vou orar. Eu não vou pedir para você vir aqui, olha, você vai falar um salmo de cor,
Você vai cantar um hino, você vai dizer alguma coisa, declamar uma poesia. Não, eu só preciso que você autorize. O que é autorizar? Abra a porta da sua hospedaria. Deixa Jesus entrar. Então, se houver alguém aqui nesta noite que queira uma oração, deixa eu te dizer, amado e amada, pastor, eu quero experimentar, e se eu não gostar, você devolve. Pode devolver. Te dou 3 meses de garantia. 3 é muito, hein? Mas eu estou te dando 3 meses. Se a sua vida não mudar, não melhorar demais em 3 meses, você devolve Jesus para não funcionou. Mas pode ser que alguém esteja aqui que já experimentou esse caminho e hoje, por alguma razão, está afastado. E não vamos discutir por quê. Certamente nós da igreja tivemos culpa. Não soubemos te entender, te tratamos mal em algum momento, não atendemos o que você pediu. Falha nossa. Mas assim como Jesus perdoa você, Ele perdoa nós. Então eu quero orar por você, para você retomar o seu caminho. Então eu também preciso que você, se é uma dessas pessoas, eu quero uma oração, até para saber se eu vou querer mesmo. Pode, porque à noite o Senhor vai falar contigo em casa. Mas além disso, eu quero orar hoje, especialmente, principalmente para os visitantes. A nossa igreja tem orado muito, não estou fechando as portas para orar pelos irmãos da nossa igreja, mas há visitantes aqui, muitos. Quem sabe Deus usou esse pretexto de você vir aqui hoje para receber uma oração, para algo que está afetando a sua alma, a sua família. Você está desequilibrado, você está vivendo um momento difícil, você não dorme direito, você está tão preocupado, você está com medo da morte, você está desestruturado. Você precisa de uma oração. Mas não é só uma oração, você precisa de Jesus. E a oração que eu vou fazer é para que Jesus entre no seu coração. E aí ele vai descer, como se ele estivesse descendo em pessoa, e vai bater a porta do seu coração. Se você quis a oração e não abrir a porta, não adiantou. Mas se ele falar ao teu ouvido, eu estou aqui, filho, eu quero te abraçar. Aí você disser, eu quero o Senhor. Resolve o meu problema. E eu nunca mais vou te largar, porque eu sei que todas as soluções estão em ti. Então eu quero, nesse momento, encerrando a nossa palavra já, eu estou fechando aqui a Bíblia, perguntar, alguém precisa de uma oração em qualquer área da sua vida nesta noite? Levante uma das mãos assim, e eu vou estar orando por aqui. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Todos que eu vi, já, Deus abençoe, pode abaixar. Desses que levantaram a mão, se houver alguém que está aceitando Jesus, você vai repetir comigo assim, Senhor Jesus. Se houver alguém, pode falar alto. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, habite em mim. Tome conta da minha vida. Vamos ficar de pé, queridos. Nessa hora que eu falei, eu só pediria, se houver alguém que fez essa oração comigo, dizendo, entra na minha vida, Senhor, eu não vou te ultrajar, nem te deixar encabulado. Eu só preciso saber se há alguém, você não vai sair do seu lugar, você vai levantar a sua mão e dizer, pastor, continue orando por mim, eu sou uma dessas pessoas que ou estou voltando, ou eu estou pedindo que o Senhor entre na minha vida. Tem alguém assim, dessas que levantaram a mão para orar? Levante assim bem alto. Eu não estou enxergando a todos. Deus te abençoe, meu amado. Qual é o seu nome? Fabrício. Deus ouviu. Você repetiu comigo? Acabou. O diabo não tem condição de interromper essa sua oração. Há mais alguém? Além do Fabrício, alguém que levantou a sua mão, dizendo, se você estiver aí perto, irmão, e eu não estou vendo daqui, fala com ele, levanta mais alto para o pastor enxergar. Eu estou fazendo um propósito com Deus para eu crescer um pouco mais. Ele disse que não dá para crescer.
Vai aumentar a altura do palco aqui. Há mais alguém? Por uma alma só que se converte a Jesus, há uma festa no céu. E nesse momento, Fabrício, você causou essa festa lá, está tendo uma festa no céu. Eu pediria que depois algum irmão estivesse ali orando pessoalmente com o Fabrício. Alguma pessoa está necessitando de uma oração, porque a sua vida está degringolando, ou está uma vida meio atribulada, alguma coisa, você está ficando com medo. Você está começando a ficar com medo, você está perdendo, sei lá, a fé, a esperança. Tem alguém assim, por alguma enfermidade, por alguma coisa assim? Tem alguém? Levante a sua mão bem alta. Alguém? Amém, amém. Nós vamos estar orando nessa oração final. Pai querido, em nome de Jesus, a Tua palavra foi trazida em duas versões, pela cantata e pela palavra exposta agora. Nós não sabemos fazer, mas se o Teu Espírito Santo atua, e eu sei que Ele atua através daquilo que o Senhor manda para nós e nós falamos, todas as coisas acontecem. Por isso, Senhor, que nesta noite haja cura física, cura da alma, nossos corações abram espaço para que o Senhor venha morar, que nós possamos, Senhor, desalojar dos nossos corações aqueles inquilinos, intrusos, que entram por alguma brecha que nós demos, e ali eles ocupam o lugar que deveria ser seu, Senhor. Senhor, toca nessas vidas, porque o Senhor não pode arrancar do coração da pessoa se a pessoa não desejar, mas se a pessoa disser, eu quero, Senhor, que o Senhor entre na minha vida, Ele automaticamente vai desalojar junto contigo aquilo que atrapalha a convivência sua com Ele. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida do Fabrício. Senhor, o inimigo acaba de perder mais uma. O Senhor agora está provendo na vida dele uma assistência que talvez ele nunca tenha imaginado. O nome dele está sendo escrito no livro da vida, e o Senhor passa a ser responsável, Senhor, pela direção da vida dele. Não permita, Senhor, que o inimigo, de forma alguma, venha fazer morada, ou venha exercer uma influência maior do que ele pode suportar. Ao contrário, Senhor, que ele continue nessa decisão de se batizar, de receber a Ti como Senhor definitivamente, e seguir-te, entregando a Ti a vida dele totalmente. Pai, que as pessoas, os amigos dele, os parentes, possam ver no Fabrício uma mudança sobrenatural, e o Seu nome, Senhor, ser glorificado por causa desse testemunho. Nós oramos por todos os visitantes, por aqueles que estão aqui, que vieram por um propósito. Pai, nós queremos que eles sejam alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Dá-nos uma semana sobrenatural, alegre, e que vidas que precisavam se decidir, que não decidiram, fala com eles hoje à noite em casa, Senhor. Fala amanhã, fala essa semana, antes do dia 25, que é o dia que se celebra, embora saibamos que não seja esse o dia, mas o dia que se celebra o Teu nascimento. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha fazer a morada na vida dessas pessoas que abrirem seu coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir Jesus? Amém. A Ele a honra, a glória, a majestade. Parabéns, Fabrício.